Então seja bem-vinda, Carla Milena, é um prazer recebê-la aqui também nos estúdios da Rádio Cultura. Um bom dia, muito obrigado por terem vindo num feriado, né? Mas na área da saúde parece que não tem feriado, né? Exatamente, seja bem-vinda, viu? Bom dia. Bom dia, Tony, bom dia, João, bom dia, doutor Danúzio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. É um prazer estar aqui falando para vocês num dia de sábado, um dia de feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e já pedi a ela que abençoe a todos os brasileiros, que dê muita saúde a todos nós. Hoje também é o dia das crianças. Isso, exatamente. E aí eu deixei minha criança em casa, né? Quero parabenizar também todas as crianças, as de Danúzio também que estão em casa, e em especial a minha, Brendinha, que tá lá escutando, né? Nossa entrevista aqui hoje, que tem um tema muito importante, né? A gente precisa falar bastante, né, doutor Danúzio, sobre o AVC, sobre os números, sobre os sintomas, sobre as sequelas que ficam, né? Se não tratar a tempo, e infelizmente falar também sobre a mortalidade do AVC, que no Brasil, né, é muito alta, que aqui na 11ª região ela está entre as 3 principais causas de morte. Na verdade, terceiro lugar são as causas externas, as mortes por violência, os homicídios e os acidentes de trânsito terrestre. Em segundo lugar estão as neoplasias e, infelizmente, em primeiro lugar estão as doenças circulatórias. E aí, entre elas está o infarto agudo do miocárdio e o AVC, né? E aí a gente vem nessa luta, acho que desde maio, né, Danúzio, quando nos reunimos para formar essa grande parceria. O governo de Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde escolheu Serra Talhada para transformar num grande centro de referência em AVC. E a gente vem fazendo isso, né, com muito cuidado, com o apoio de muita gente envolvida. É o Eduardo Campos, é o OSPAN, o SAMU, é a Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada, o Governo Municipal, a Secretaria Municipal de Educação. E aí são muitos parceiros que estão envolvidos nessa história, desde as crianças, né, do ensino fundamental de 6 a 10 anos, que são nossos parceirinhos, são os nossos heróis, né? Que estão de forma lúdica aprendendo como em casa identificar precocemente alguns sinais e sintomas de AVC e tomar já as medidas rápidas para que a gente possa fazer esse cuidado já de forma muito rápida, né? E a gente está aqui também para falar sobre o fórum, né? O Fórum Macro-Regional sobre AVC. Esse mês de outubro a gente comemora no dia 29 o Dia Mundial de Prevenção ao AVC. Ano passado aconteceu uma corrida. Eu acho que eu fui uma das últimas a chegar na corrida, mas eu estava lá participando. E esse ano, acertadamente, a decisão, a escolha foi fazer um fórum para que a gente esteja reunindo profissionais de saúde e estudantes universitários dos cursos de saúde da nossa terceira macro-região, composta por 35 cidades. A gente já está fazendo essa divulgação, Danúzio, já com os outros 2 gerentes da 10ª GERES Afogados e da 6ª GERES Arco Verde. E eu também já me comuniquei com a Faculdade de Medicina de Arco Verde, porque eu acho que a gente precisa envolver mais faculdades, mais universidades, a Unifis também, a gente já está divulgando entre os alunos e a gente agora quer divulgar para a população também. Sem dúvida. Doutor Danúzio, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado também por sempre compartilhar conosco, né, as ações que vocês estão desenvolvendo e com um intuito maior, né, que é salvar vidas. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia, Tony, bom dia, Carla, bom dia, João, bom dia a todos que nos ouvem aqui pela Rádio Cultura. Queria agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que a gente sempre falando em parcerias, e a Rádio Cultura também é uma parceira, né, no intuito da gente levar informação.
E nosso objetivo hoje aqui, Tony, é tentar convidar as pessoas, né, a participar do fórum. A ideia do fórum, na verdade, é a gente fazer não seria uma prestação de contas, mas mostrar todas aquelas ações que a gente tem desenvolvido, chamar a atenção também para que existe, né, o tratamento. A gente ainda tem uma certa dificuldade, apesar de toda a campanha educativa que tem sido feita, um trabalho belíssimo, principalmente da Secretaria de Educação. Depois eu tenho uns dados e uns números para passar aqui. E a gente tem visto uma evolução, mas a gente acredita que desse fórum também pode sair algumas ideias para que a gente possa evoluir mais ainda. Nós melhoramos, eu acho que bastante em termos de condição. Como Carla falou, a gente está tentando montar um serviço de referência, e para você ser um serviço de referência, você tem que obedecer a alguns aspectos e tratar o paciente da forma adequada. E eu acho que a gente está começando, plantando uma semente para que daqui a um tempo a gente possa realmente, né, galgar essa questão de ser referência no estado de Pernambuco, o tratamento da gente que a gente faz aqui do AVC. O que vocês pretendem colocar nesse fórum, né? Vamos assim, qual vai ser a base, né, primordial que vai ser discutido, que vocês querem que essa seja a mensagem realmente batida, para que realmente a população entenda, compreenda, profissionais também? Pronto, eu acho que assim, a primeira coisa que eu tenho que entender, nós temos um serviço muito bem estruturado e organizado do tratamento do AVC. Então nós vamos ter palestras mostrando os dados da Secretaria de Educação, da campanha educacional que foi feita. Nós vamos ter um momento com o SAMU, mostrando como é que é feito o atendimento pré-hospitalar dos pacientes. Nós vamos ter um momento do EC, mostrando como é que é feito o tratamento hospitalar do paciente. E a gente também quer trazer as crianças, elas vão fazer uma apresentação, a gente vai levar uma escola, que elas vão fazer uma apresentação, uma encenação, e vão fazer tem uma música também que eles vão apresentar. E no final a gente quer fazer uma plenária, né? Chamar todos esses atores, gestores e escutar. Qual é a tua dificuldade, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode fazer com que esse atendimento seja mais rápido, para que a região da gente comece não, né? Porque a gente já começou, mas a gente continue nessa evolução. Eu pergunto a vocês o seguinte, o que é que ainda esbarra, por exemplo, para a população compreender sintoma, como identificar o AVC? A gente fez aqui um spot, né? Falando, né, sobre isso, com a ajuda de vocês, a gente fez essa campanha também aqui no rádio, justamente em horários, né, manhã, tarde, noite, porque muito ajuda, né, quem está ouvindo pegar aquelas informações, mas ainda tem alguma certa dificuldade para as pessoas compreenderem. Por exemplo, olha, fulano está com sintoma de AVC, então correr logo para pedir ajuda, para ligar para o SAMU. Ainda por que ainda persiste essa dificuldade ainda? Fiquem à vontade, Carla, e também, né, doutor Danúzio, fiquem à vontade. Muito importante e pertinente essa sua pergunta, Tony, porque acho que ainda é uma questão de cultura. As pessoas sentem alguns sintomas e em casa mesmo elas se automedicam. Ou tomam um chá, ou tomam... Eu vejo muito falando de aguardente alemã, aguardente, cerveja preta. Toma um cachete, sabe? Aí deita e acha que vai melhorar. E aí não melhora. E aí vai evoluindo. E muitas vezes, quando chega no serviço, já passou do tempo. Já passou daquela janela, né? Que a gente poderia fazer a medicação, né? O trombolítico. E aí, infelizmente, o quadro, né? Fica irreversível e pode até evoluir para algo mais grave, que é o óbito, né? Infelizmente, que é a última instância que a gente quer que chegue, né? A gente quer salvar o paciente, a gente quer fazer a prevenção. O nosso papel é de prevenção, mas a gente está se estruturando aqui na região para ter um serviço de referência, de qualidade, com profissionais de renome, né? Com toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde do governo de Pernambuco, com os olhos para cá, querendo investir, querendo que melhore, né, a assistência ao AVC, não só aqui na 11ª região, mas em toda a macro, e acaba que a gente
recebe até de outros estados, sabe, Tony? E a gente recebe de outras regiões de Pernambuco também. Não é um serviço para ficar só para a Serra Talhada. E a gente já consegue, né, Danúzio, em tão pouco tempo atender Floresta, sabe? Cidades mais distantes daqui da sede estão conseguindo chegar no tempo ideal para a gente atacar. Mas a gente precisa ainda que as pessoas entendam que, ao perceber o sintoma mais simples, não fique em casa, não se automedique, procure a unidade de saúde correta, que é o Hospital Eduardo Campos, para que a gente possa fazer esse atendimento de imediato e salvar, né? O doutor Danúzio vai complementar sobre isso, mas também a gente vai aproveitar para quem está ouvindo pela primeira vez, né? Sobre o que a gente está falando, às vezes está até voando, porque a gente já tratou desse assunto, acho que umas 2, 3 vezes aqui tanto no Sertão Notícias como também aqui no Falando de Saúde, mas a gente vai recapitular, né? O que é que sobre esse projeto, o projeto Angels. A gente vai estar recapitulando e falando passo a passo qual é o intuito dele e qual é o objetivo, né? Então o doutor Danúzio vai daqui a pouco falar sobre isso também, para quem está ouvindo pela primeira vez, para não ser pego aí, né, com um bonde andando. Mas fica à vontade, doutor, para complementar a fala de Carla. Só complementando o que Carla falou, eu acho que é questão de educação mesmo. Eu acho que não vai ser uma coisa assim rápido, você vai dizer, e que a população vai mudar rapidamente. Às vezes eu faço uma brincadeira e quando eu estou passando a visita lá no Eduardo Campos com os estudantes, os internos do curso de medicina, e eu pergunto ao acompanhante, qual é o telefone do SAMU? E boa parte dos acompanhantes não sabe qual é o telefone do SAMU. Se você chegar talvez em algumas zonas aqui e perguntar, a senhora conhece o SAMU? A pessoa vai dizer, quem é o pai dele? Que não sabe o que é o serviço de atendimento médico de urgência. E tem essa questão também de Carla falou, que é a questão da automedicação. Então, a forma de instalação da doença é uma forma muito peculiar, muito súbito. Então, o paciente está aqui bonzinho e, de repente, ele vai ter o sintoma. Olha, se eu estava bonzinho até nesse instante, eu tive, daqui a pouco eu posso melhorar de novo. Então, eu vou esperar... esse pensamento, né? Vou esperar ver se não melhorar, aí eu vou buscar o atendimento médico. Isso a gente escuta muito dos pacientes. Não, doutor, a gente deixou ele em casa, como ele não melhorou, ele estava bonzinho de manhã, agora de tarde ficou ruim, a gente fez melhorar. E não melhorou, quando foi no outro dia, a gente traz para o hospital. Então, não é incomum a gente escutar esses relatos. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela teve de manhã e aí ela veio me procurar à tardinha. Porque, segundo ela, não, porque lá no hospital a gente não resolve as coisas rápido, a gente trouxe o melhor trazer para o senhor, porque o senhor já... Mas vê o tempo que ela perdeu, né? Então, é um tempo de uma chance da gente poder tratá-la de uma maneira mais adequada. Então, a informação que a gente quer passar é que, assim, às vezes a gente escutava muito, inclusive na época da minha formação, era assim, AVC, nada a fazer. Então, não tinha muito o que fazer. Isso mudou muito com a questão do tratamento trombolítico, né? Com a chegada de novas medicações, e hoje a gente consegue oferecer um tratamento que pode fazer com que o paciente saia do hospital com o mínimo de sequela possível. A gente tira o paciente da cadeira de roda, a gente tira o paciente de ficar acamado. A gente costuma dizer que é uma doença que a gente está tratando até a sociedade. Porque geralmente esse paciente que fica acamado vai precisar de alguém para cuidar. Isso. E um jovem que poderia estar trabalhando e, na verdade, não, vai ter que ficar em casa cuidando do pai e da mãe, porque o pai e a mãe não conseguem mais ir ao banheiro, não conseguem mais se alimentar por conta própria, porque ficou com a sequela, né? Do AVC. Então, assim, é uma mudança de concepção, e eu acho que o programa Cidade Angels vem trazer isso para cá. É um programa belíssimo. Quando a gente pensou nessa história toda, a gente pensou em certificar o hospital. Só que aí a Secretaria do Estado comprou a ideia e disse, não, vamos tentar certificar a cidade. Eu acho que a Secretaria tem condições da gente fazer essa certificação, não apenas do hospital. Aqui no estado de Pernambuco, o Hospital da Restauração, ele já tem essa certificação. Mas a ideia foi assim, por que é que vocês não juntam esse pessoal que está com vontade de fazer uma coisa bacana, e por que é que vocês não certificam, ao invés de certificar o hospital, certificar a cidade? Exatamente. Então não é uma missão fácil, mas vocês estão na luta, né? Não é uma missão fácil, não. E aí, agora o bom é que assim, todo mundo que a gente chegou junto, todo mundo diz, vamos embora, né? Vamos embora e para quem está ouvindo pela primeira vez sobre o Cidade Angels, né? Eu queria que vocês pudessem passar, sendo até redundante, passar o passo a passo, né? De como é que funciona para quem está ouvindo pela primeira vez sobre esse projeto
e que já está em andamento, né? Vocês já estão fazendo, já existe, né? Uma parceria com o SAMU, então, ou seja, alguém está com sintoma de AVC e o SAMU é acionado, o SAMU já sabe para onde levar, né? Já sabe que existe uma equipe já preparada lá no Eduardo Campos para fazer o uso, né? Do protocolo e também o uso do trombolítico, que a gente já falou aqui em outra oportunidade. É um medicamento, não é barato, né? E que hoje o Hospital Eduardo Campos tem disponível. Eu queria que vocês pudessem dar esse passo a passo até para quem está ouvindo pela primeira vez. Eu acho que desde maio de 2023, o Eduardo Campos, ele se preparou com a equipe de neurologia, né? Montou uma unidade de AVC que funciona 24 horas, os 7 dias da semana, para atender pacientes vítimas de AVC, né? Isso desde maio do ano passado. Aí chega maio deste ano, eu recebi uma missão da Secretaria Estadual de Saúde. Doutor Danúzio, desde que chegou aqui em Serra Talhada, que ele já procurava e me procurava também, porque quando eu fui gerente no outro mandato, ele já falava, né? Mas a gente, assim, depende de várias instâncias, né? Para tomar algumas decisões. Mas aí, esse ano, doutora Ana Dolores, que é a coordenadora da linha de neurologia da Secretaria Estadual de Saúde, procurou doutora Zilda Cavalcante, nossa secretária estadual, com a ideia de transformar o Eduardo Campos num hospital de referência. Aí a doutora Zilda disse, não, nós vamos transformar Serra Talhada numa cidade Angels. E aí eu recebi essa missão, Tony. No mesmo dia a gente já caiu em campo para fazer toda uma articulação, porque eu precisava do apoio de Serra Talhada, do governo municipal. E aí a gente teve todo esse apoio da prefeita Márcia Conrado, da secretária de saúde Lisbeth, do secretário de educação Edmar, porque a gente precisa, né? São duas vertentes que trabalham juntos, saúde e educação, né? A gente não consegue o nosso êxito se a gente não estiver de mãos dadas. E aí, assim, por que a educação? Porque a gente precisa treinar nossas crianças a reconhecer em casa e saber que tem que ligar para o SAMU quando identificar algum ente familiar seu em casa. A gente precisava treinar os professores, treinar os gestores escolares. Como também a gente precisava treinar o agente comunitário de saúde, que é aquela pessoa que está lá no território, que faz a ponte entre a família e a unidade básica de saúde. Então, ele também precisa conhecer, entender, saber, para ele orientar, né, as famílias que ele acompanha, como deve fazer, a quem procurar, a quem recorrer. Treinar as equipes de saúde da família, da estratégia de saúde da família, médico e enfermeiro. Treinar o SAMU, treinar também o OSPAN, porque o OSPAN também participa do processo. Embora o Eduardo Campos seja a referência, mas o paciente, ele pode chegar no OSPAN, né? Tem o paciente que vai com o SAMU direto para o Eduardo Campos, mas tem aquele paciente que vai chegar no OSPAN. E o OSPAN precisa também estar capacitado e estar com suas equipes para, de forma muito rápida, como foi o caso que aconteceu ontem, né? Que a gente conversou aqui, que eu quero que Danúzio fale, porque é uma adulta jovem, né? De 37 anos. A gente precisa sensibilizar, a gente precisa, através dessas situações tristes, educar a população, né? Para o que fazer se isso acontecer. Então, assim, aí a gente já levou para todos os gestores, os secretários municipais de saúde da 11ª região, eles sabem. Os gestores da 10ª região, que é a sede Arco Verde, que são 12 cidades, sabem do projeto. Os gestores da 6ª região em Arco Verde, que são 13 cidades, também sabem. Então, são 35 cidades sendo preparadas, né? Para a gente cada vez mais atender rápido e melhor esse paciente que venha a ter o sintoma de AVC
e que entrar em uma de nossas unidades, que as equipes estejam preparadas e saibam o que tem que fazer para conduzir da melhor forma possível esse paciente. Doutora Núzio, a ouvinte aqui, Érica, falando, né, sobre essa quantidade, e a Carla já tinha trazido que é justamente isso, né? O AVC é uma das causas de mortes, né? Junto com o infarto, né? Com outras doenças, né? Que também faz parte dessas doenças circulatórias, né? Então eu queria que o doutor pudesse até falar um pouco mais, né, de como acontece o AVC, e aí a gente entra como é feito esse atendimento, né? Quando o paciente recebe, o SAMU é acionado, leva aquele paciente para o Eduardo Campos, como é que é feito todo o trabalho, né? De tentar, né, salvar aquela vida e também minimizar o máximo possível as sequelas. Bom dia, Érica. Na verdade, eu acho que isso vai muito da questão do envelhecimento populacional. A gente tem realmente uma doença que mais, uma das doenças que mais mata, né? No mundo, não é só no Brasil, não é só aqui na Géres, isso é uma doença de tem uma epidemiologia mundial. Existem alguns fatores de risco, né? Tabagismo, etilismo, sedentarismo, controle de pressão arterial. Então, qual é o fator principal que a gente deve tomar cuidado? É controlar a pressão arterial. E muitas vezes a hipertensão é uma doença silenciosa. Quando ela vai trazer alguns sintomas, o paciente já tem algum infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Então é a questão de focar na prevenção, né? O ideal é que a gente pudesse focar na prevenção, procurar regularmente o médico, o serviço de saúde, deixar de ter esse hábito de só procurar quando sentir alguma coisa, só procurar quando estiver doente. O que a gente diz é que o AVC de hoje é um hambúrguer todo fim de semana, é a falta de exercício físico durante anos e anos e anos, e a falta também de você fazer um tratamento preventivo. Então a gente deveria focar também na prevenção. Uma vez que ele acontece, e aí como é que funciona na prática tudo isso? Como é que a gente gostaria que a coisa acontecesse? A gente tem um mnemônico, que é o SAMU, que a gente sempre fala, né? Que o S de sorria, o A de abrace, o M de cantar uma música ou falar, e o U de urgência, para ver se o paciente tiver algum desses sinais e sintomas, ele ligar imediatamente para 192. Porque uma vez que você aciona o SAMU ele já entra em contato com o Hospital Eduardo Campos e diz: olha, nós estamos com o paciente com a suspeita de AVC, que ele vai obviamente confirmar, e ele está em janela. Está em janela significa dizer que o paciente ele está dentro do período onde é possível fazer a medicação para que a gente possa ter uma reversibilidade dos sintomas. Sempre que eu falo isso é para que possa fazer. Então, o medicamento ele aumenta a chance de diminuir a sequela e evitar a mortalidade. Obviamente que existem casos onde a gente mesmo trombolizando o paciente vai ter uma evolução desfavorável. Mas com o tratamento trombolítico, a gente tem uma melhora considerável na probabilidade do paciente sair independente do hospital. E aí, quando o SAMU ele liga para o hospital ele já está sabendo, pessoal, vai chegar um paciente em janela. Então, a pessoa da portaria já sabe, a atendente que vai coletar os dados já sabe, a enfermeira da triagem já sabe, o pessoal da tomografia já sabe, o pessoal da farmácia, que é quem fornece a medicação, já sabe, a enfermeira, que é quem vai funcionar os acessos, fazer os técnicos, também já sabe, e o médico também já sabe. Então toda a equipe já sabe que vai chegar um paciente. De tal maneira que, por exemplo, essa semana a gente fez uma trombólise e ia começar um exame de tomografia em outro paciente eletivo, que já estava lá interno, que pessoal, aguarda aí esse exame para não correr o risco de quando a paciente chegar, a gente perder tempo, porque tem um paciente que está aguardando, está dentro da máquina. Então, a gente afastou um pouquinho, olha, o senhor vai aguardar um pouquinho aqui essa tomografia, que vai chegar um paciente em janela. Então, é meio assim, o hospital para, entre aspas, para receber aquele paciente. A Organização Mundial de Saúde recomenda um tempo de porta-agulha, que é o tempo em que o paciente chega no hospital e recebe o trombolítico, de 30 minutos. Então, para seu hospital receber a certificação, inclusive essa certificação que nós estamos pleiteando, nós temos que o paciente tem que chegar no hospital e ele não pode durar mais de 30 minutos. Ele passar na portaria, passar no atendimento, fazer a triagem da enfermagem, ir para a tomografia, funcionar os acessos, pedir o medicamento, ser visto pelo médico, não pode durar mais de 30 minutos.
Nosso recorde é de 8 minutos. Parece muito, doutor, fazendo até uma alusão, pode ser até uma alusão muito besta, parece muito aquela troca de pneus e de combustível da Fórmula 1, não é? Cada um tem uma função e é milésimo, ali segundos, né? Eles fazem aquilo, né? Então vocês têm 30 minutos para fazer tudo isso, né? E quando a gente sabe que o doente vai chegar, a equipe já está toda preparada. Então nós temos o nosso recorde da equipe. Eu tenho que levar uma caixa de chocolate sempre que esse recorde é batido lá pro pessoal, eles sabem disso. Na verdade, eu prometi no começo que cada vez que fizesse menos de 30, eu ia dar chocolate para a equipe que fizesse. Só que aí todo mundo começou a fazer menos de 30, aí eu disse, não, agora é só quem bateu o recorde. E aí, hoje é de 8 minutos e 56 segundos. Então, nós conseguimos fazer uma trombólise. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Uma vez eu estava com um colega médico que foi deixar o paciente, ele ficou impressionado com a rapidez. Disse, rapaz, eu quero vir trabalhar aqui, porque aqui você está vendo. Então, assim, é muito rápido, é muito rápido. É uma coisa assim que a gente recebeu um treinamento, obviamente. Então, essa questão da certificação e do Hospital Angels, eles vêm treinar a gente. Eles fazem uma simulação. Então eles não sabem, você não sabe que o paciente, ele vem um dia, eles vão fazer uma simulação, não é para avisar ninguém, não é para avisar a enfermeira, não é para avisar ninguém que vai ter, e aí eles vêm, pega de surpresa mesmo, para ver se as coisas estão funcionando. E ver o que é que pode ser consertado, e ver o que é que pode ser melhorado, lógico. Então a gente tem alguns dados desses últimos, e assim, a gente melhorou assim consideravelmente o tratamento, e é para isso que a gente está buscando as certificações. É para que a gente possa melhorar cada vez. E eu também acho que assim, poxa, olha, aí ó, Serra Talhada, unidade de AVC, Cidade Angel, recebeu uma certificação internacional. Por que é que meu hospital não pode ter uma certificação para tratar um infarto? Por que é que meu hospital não pode ter uma certificação para tratar uma CEP? Porque a busca dessas certificações é para que você treine a equipe, para que a equipe saiba fazer. E o pessoal lá tem tratado assim, os meninos lá do porteiro ao técnico de enfermagem, a enfermeira, o cara do laboratório, farmácia, todo mundo entende a necessidade de agilidade, e é muito bacana quando você vê que as coisas funcionam, que acontecem. Isso é muito bom e mostra o comprometimento, né? Sim, né? Da equipe, né? Todo mundo da equipe. Pra você ter uma ideia, ano passado, durante todo o ano, a gente fez 3 tratamentos trombolíticos. Então foram 390 pacientes, acho que no ano, com 3 pacientes trombolizados. É muito pouco. Esse trimestre, porque a certificação ela é trimestral. Então a gente pegou esse trimestre agora, o último trimestre foi julho, agosto e setembro. Foram 105 pacientes internos na unidade de AVC, 11 pacientes trombolizados. Então a gente conseguiu no trimestre 11 trombólises. Esse mês nós conseguimos até agora 2 trombólises. A gente está querendo aí fazer uma média de 5, 6 tratamentos trombolíticos, que a gente acha que é um alvo a curto prazo que a gente quer chegar. Para a gente conseguir receber essa certificação, a gente também precisa ter um percentual mínimo de pacientes trombolizados. Se chegar a 300 pacientes e eu não trombolizar ninguém, eu não recebo a certificação. Por isso que é importante eu ter o treinamento, mas é importante que as pessoas cheguem, porque são 4h30. Senão a gente vai ficar lá todo mundo bem treinado, mas o paciente não procura, não chega. Não tem o principal, que é o paciente para chegar no tempo. E é isso que a gente está tentando fazer. Com outro, nós pegamos já pacientes de Floresta que chegaram em Janela, Sertânia que chegaram em Janela, Custódia, Carnaíba. Um dos trombolizados desse mês veio de Carnaíba. Carnaíba é 10ª Géris. Aí Sertânia é 6ª Géris. Tá entendendo? A gente tá conseguindo levar a mensagem. Isso entendeu? É importante. Que se o paciente sentir chegar até 4h30 do início do sintoma, a gente pode fazer a medicação, né? E a medicação, ela vai poder fazer o efeito ou não, mas a gente vai poder tentar. Agora, para o hospital ser certificado, da hora que o paciente chega até concluir todo o ciclo, é 30 minutos. E é possível porque já se conseguiu em menos de 9 minutos, né? Porque tá todo mundo assim sensibilizado, sabe, Tony? Com o sentimento de querer fazer acontecer, de mudar, de melhorar. E aí a gente precisa que o paciente tenha a consciência de que sentiu qualquer coisa,
tem que procurar a unidade de saúde. Não pode ficar em casa guardando o que está sentindo. Exatamente. Isso é... Porque pode ser tarde demais quando ele decidir procurar e a gente não possa mais fazer o que a gente poderia fazer dentro do tempo ideal. Carla Milene e Danúzio, muito obrigado por vocês terem vindo para falar desse tema muito importante. Eu acho que quanto mais se bate nessa tecla, melhor, né? Para que a população entenda, né? Que existe um serviço pronto, né? Como o doutor Danúzio colocou, mas que precisa que as pessoas compreendam e levem, né? Ao sentir os sintomas de um AVC, procurem rapidamente o atendimento para que essa vida seja salva, né? Então a mensagem que fica é essa, e vocês querem fomentar mais ainda com esse fórum, né? Queria que vocês ficassem à vontade então para fazer esse convite final para o fórum, e o dia que vai acontecer, qual o local. Bem, Tony, o fórum vai ser dia 26 agora de outubro, é um sábado, né? Vai ser de 8 da manhã até as 13 horas. A gente tem sempre que, acho que, ratificar todos os parceiros que a gente tem nessa construção desse processo. Então, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, 11ª GERES, Secretaria de Saúde do Estado, o SAMU, o OSPAN, né? Como Carla falou, muita gente às vezes procura primeiro o OSPAN, que também é um parceiro, o pessoal do Hospital Eduardo Campos. Então, assim, é uma quantidade de gente que tem trabalhado para que a coisa possa acontecer. Então, nesse fórum, que a gente gostaria era de discutir todos esses aspectos, apresentar à população. Eu estava pensando até em talvez, sei lá, de repente, vereadores da cidade, para que eles possam também, né? É como se fosse, olha, o que é que nós estamos fazendo aqui. Isso. O que é que a gente, alguns gestores, né, também das outras cidades, para que eles possam ver o que é que a gente tem feito e nos ajudar também para que a gente possa melhorar esse atendimento. A gente está falando muito em tratamento agudo. Eu acho que todo centro começa com a história de tratamento agudo, mas a gente também tem que falar em algum momento em prevenção. É importante a gente falar em prevenção, é importante a gente falar em reabilitação. Então, o que é que nós conseguimos fazer pós o AVC, porque a vida continua. Então, a gente quer convocar a população de Serra Talhada para que a gente possa apresentar o que tem sido feito e a gente possa também sair de lá com alguns encaminhamentos do que possa ser feito para melhorar ainda mais. A gente está com uma expectativa muito boa. Até o final do mês deve sair ou não, se a gente recebeu a certificação, né? A gente tem uma expectativa razoável de que talvez a gente consiga, pelo menos da parte hospitalar, o SAMU, a parte de educação. Me avisa aí pra gente falar sobre isso. Com certeza você será avisado. A gente, se for o caso de receber, né? A gente lembra que só existem 2 cidades no Brasil que tem essa certificação até o momento. Obviamente que existem uma série de outras cidades que estão tentando. Não existe nenhuma cidade no Nordeste com a certificação de Cidade Ângelos. Nós só temos Ribeirão Preto em São Paulo e Sapucaia do Sul no Rio Grande do Sul. E assim, se vier a acontecer, a gente vai divulgar, obviamente, tudo isso, mas é um sinal de que a gente está no caminho certo, é um sinal de que a gente tem feito algo de positivo para o tratamento da população do AVC aqui na região. Muito bem. Carla? O fórum ele vai acontecer no auditório do Centro Universitário Unifis. Ele, obviamente, vão participar profissionais de saúde, estudantes universitários de cursos de saúde, estudantes de cursos técnicos, mas a gente também gostaria de convidar a população a se fazer presente, né? Os conselhos municipais de saúde, Câmara de Vereadores, que são nossos representantes, né, que estão lá no Legislativo Municipal formulando leis. Então a gente também precisa ampliar essa rede de parceiros e a gente gostaria de contar realmente também com a presença da população, para a gente escutar a população, as ideias e as sugestões, Tony. Então, quero agradecer mais uma vez o espaço aqui da Rádio Cultura, seu convite, para a gente estar vindo aqui falar sobre saúde, falar sobre AVC, falar sobre educação, prevenção, né? E não só o tratamento, como Danúzio falou, mas o que é que a gente pensa em termos de reabilitação. A gente tem aí umas propostas
para a terceira macro, para a 11ª GERES, a gente precisa ter a nossa rede de reabilitação própria. A gente hoje é dependente de Arco Verde, então a gente precisa ter um centro de reabilitação tipo 4. Aqui na nossa região a gente está lutando por isso e vai casar junto com o que a gente está fazendo, né? A assistência ao paciente que chega com AVC lá na unidade do Eduardo Campos e continuar aí educando a população, ensinando, né? Como se prevenir e quando sentir eventualmente um sintoma, para onde ir, né? Para buscar o atendimento. Quero agradecer a todos que ficaram até agora nos escutando e mandar um abraço também lá para o time da 11ª GERES. Nós temos um ouvinte fiel de lá, que é a Jusilene. Jussi, nossa querida Jussi, abençoada. Pois é, mandar um abraço para todos os servidores lá da 11ª GERES que trabalham com muito carinho, com muita responsabilidade para se dedicar a saúde dos 10 municípios que compõem a 11ª GERES. Então, muito bem. Obrigada a todos, obrigada a Danúzio também, João, você, e dizer que a gente espera encontrar com vocês aí no dia 26 de outubro, às 8 horas da manhã, lá no nosso primeiro fórum macro-regional, para discutir o AVC no auditório lá da FIS, né? Muito mais bem. Conhecida como FIS, mas agora que hoje Unifis. é Unifis, é um centro universitário. Olha, a inscrição, gente, é 1 quilo de alimento, né, não perecível. A gente vai colocar, eu vou pedir pro pessoal colocar o link para a inscrição lá no Instagram da Rádio Cultura. Eu vou colocar no meu também, tá certo? Eu vou colocar, quem não me segue ainda, segue aí você já vai ver o link, eu vou colocar daqui a pouco, que é o @AlencarTony. O da Rádio Cultura é o @CulturaFM 929, tá? A gente vai colocar então o cardzinho, né, do fórum e vamos colocar o link para que você possa fazer a sua inscrição. Tem uma pessoa fez um último questionamento aqui, doutor Danúzio, vou lhe pedir licença, a gente já tinha finalizado, mas ela colocou que é bem interessante. Olha, como é que eu posso saber o principal sintoma? Exemplo, eu estou aqui fazendo meu almoço, assistindo vocês, de repente posso sentir uma dor de cabeça, outro sintoma que possa desconfiar que possa estar tendo um AVC. Então é como o doutor colocou, de repente você está bem e aparece um sintoma. Essa dor de cabeça é o principal ou tem outros, né? Acho que é essa dúvida que ela está querendo tirar. Eu digo que o AVC ele não tem hora nem lugar para acontecer. Então assim, você está fazendo como ela falou, estou aqui fazendo o almoço e de repente ele vem e se instala. Basicamente, de uma maneira geral, é o que a gente chama em neurologia de sinal focal. Então tem um sinal focal. O que é um sinal focal? É a perca de alguma função de alguma função, geralmente motora. E pode ser uma função de fala. Isso. Então o que é que chama a atenção pra gente? A assimetria no sorriso. Então você tá aqui e sentiu que a boca ficou torta, como a gente fala no palavreado popular, coloquial. Você sentiu uma perca de força de um lado do corpo. A maioria dos AVCs eles são dimediados, ou seja, é de um lado do corpo. E você tem alguma alteração de fala. Obviamente que existem outros sintomas, mas são menos comuns. Entendi. E a instalação também chama muito a atenção, que é esse tipo de instalação súbita. Então não é uma coisa que vem me acontecendo há 2 meses, 3 meses, que está piorando. Não, a instalação do AVC ela é ictal. Quer dizer que eu estava muito bem e de repente eu senti. Então, alteração de sorriso, perca de força em algum lado do corpo e alteração de fala são os principais sintomas que a gente diz. Sentiu algum desses sintomas, 192, você muito provavelmente será bem tratado aqui na região. Muito bem. Graças a Deus, né? Doutor Danúzio, um forte abraço. Doutora Carla Milena, muito obrigado também pela participação.